E aí, lindão, tudo bem com você? Olha quem tá aqui de novo, Professor Wesley, ok? Vem comigo aqui. Professor Wesley, professor de História, canal Papo Reto, mais uma revisão para você, beleza? Hoje nós vamos falar de um tema que está bem presente no nosso dia a dia, né? Todo mundo está falando disso aqui, crise de 1929. Pode não ser a crise de 1929, mas nós andamos aí falando bastante de crise, ok? Para falar dessa crise de 29 aqui, nós vamos trabalhar com duas ideias aqui, tá bom? Vamos trabalhar com causas e com efeitos. Essa é uma aula pequena, curta, é uma aula só para você ter um panorama geral da crise de 29, de um período que é um período entre guerras, é um período importante. E essa crise do capitalismo de 29 é sempre importante você se lembrar que ela vai se assemelhar a uma crise que aconteceu agora em 2008. Então, as questões de concurso que você encontra ultimamente têm muito feito essas comparações entre o que aconteceu em 29 e o que aconteceu em 2008. É importante você entender que essa crise de 29 é o que a gente chama de crise do capitalismo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Desde o século XVIII, né, nós vivemos aquela transição feudo-capitalista, né, vivemos lá desde as grandes navegações, aquele processo de transição de um modo de produção feudalista para depois um modo de produção ali que a gente tinha um mercantilismo, e aí a gente entrou nesse processo, nesse modo de produção que é o modo de produção capitalista. Ou seja, onde a maior expressão e o maior sucesso é buscar capital e dinheiro e grana. Quanto mais grana e quanto mais capital você acumular, mais bem sucedido você é. Essa é a nossa visão capitalista, beleza? Apoiado nessas ideias do capitalismo, nós vimos surgir várias teorias. Os iluministas com liberalismo político, liberalismo econômico, né? Os caras lá como como Adam Smith, como Quesnay, aqueles caras lá do iluminismo vão trazer uma ideia de que nós podemos tratar a economia como uma ciência natural, ou seja, que a economia tem as suas próprias leis, as suas leis naturais, e que não é necessário que as pessoas, e que principalmente o Estado, fique intervindo na economia de maneira a controlar essa economia. Essa é uma ideia muito presente, uma ideia liberal. Os caras vão até ter uma frase lá do iluminismo ainda, que é deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, nós vamos ter um equilíbrio natural das coisas. Você vê isso com o tomate, por exemplo, né? Essa é uma ideia muito presente lá nessa ideia da lei da oferta e da procura. Então, tem dia que você vai no mercado e o tomate está custando 12 reais. Por que o tomate está custando 12 reais? Porque tem pouco tomate, porque choveu demais, porque choveu de menos, ou porque teve gente que plantou pouco tomate. Então, quando o tomate está custando 12 reais, você vai ter mais interesse de produtores para plantar tomate, porque o custo do tomate de plantio é um custo pequeno e a venda dele está num preço muito bacana. Então, daqui a pouco, na próxima colheita, nós vamos ter muita gente produzindo tomate, ou seja, vai ter muito tomate para vender. Como tem muito tomate para vender, o preço do tomate vai cair. E aí, quando o preço do tomate ficar muito baixinho, vai ter menos gente querendo produzir o tomate. E aí a tendência do tomate é ter menos gente produzindo e daqui a pouco vai ter menos tomate no mercado e aí o tomate vai subir. E assim, segundo esses caras do liberalismo econômico, de uma maneira simples, aqui não é aula de filosofia nem de iluminismo, mas você vai entender que a teoria era a seguinte: deixa o mercado se virar, que o mercado vai regular e que o mercado não precisa de ninguém que fique intervindo nele, ok? A economia americana e a nação americana, ela nasce sob esse berço liberal, esse berço iluminista. Você vai ver na Constituição americana que ela tem vários indícios e vários traços desse ideal iluminista. E esse liberalismo político vai encontrar nos Estados Unidos da América, nessa nação recente, nova, o berço e o lugar onde ele vai se desenvolver com mais rapidez e com mais extremismo. Você vai se lembrar, então, que os Estados Unidos chega no início do século XX como uma nação potente, mas como uma nação nova, como uma nação em desenvolvimento. Acontece, então, a Primeira Guerra Mundial. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que não se envolvem no primeiro momento, muito por aquela doutrina Monroe que eles têm lá, ou seja, a América para os americanos, eles tinham se proposto a não se envolver em assuntos europeus. Mas apesar de não se envolver belicamente, de não se envolver militarmente, os Estados Unidos se envolvem financeiramente. Os Estados Unidos vão ser o grande financiador da Primeira Guerra Mundial. Vai emprestar muita grana para a França e para a Inglaterra, e mais do que isso, os Estados Unidos se preparam e preparam o seu parque industrial para fornecer produtos, primeiro bélicos e posteriormente produtos de consumo para a Europa.
Então você vai se lembrar que em 1917 a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade em 1918, mas em 1917 a Revolução Russa, em outubro os bolcheviques tomam o poder, em março a Rússia sai da guerra. Os Estados Unidos, temendo que eles pudessem perder todo o dinheiro que investiram e que prestaram para esses caras, eles vão entrar na guerra, vão usar toda a sua logística e vão acabar facilitando, vão acabar dando uma contribuição para a vitória da frente representada pelos ingleses e pelos franceses. Beleza? Quando isso acontece, os Estados Unidos tentam inclusive fazer lá uma paz sem vencedores na Primeira Guerra Mundial, você lembra? Qual era o interesse por trás daquilo ali? Aqueles 14 pontos do Wilson lá, eles queriam que todo mundo, cada um fosse para casa com a sua violinha no saco, para que eles pudessem fornecer para todo mundo. Isso não acontece, mas acaba que os Estados Unidos se torna ali, com a Primeira Guerra Mundial, uma grande potência econômica, se não a maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial como um país tímido e sai como o maior credor da Europa. Beleza? Então os Estados Unidos entram num processo de produção muito grande. Os Estados Unidos aproveita que a Europa está destruída, ou seja, os parques industriais que sobraram da Europa, eles ainda são parques industriais voltados para beligerância, ou seja, para a guerra. Os Estados Unidos não, tem um parque industrial agora para produzir geladeira, fogão, carro, e agora os Estados Unidos vão ajudar e auxiliar a Europa a reconstruir, mas também vão usar a Europa como um grande mercado consumidor. Então os Estados Unidos vai ter uma superprodução, vai ter uma produção muito grande de matéria-prima e de produtos de consumo. Então a crise de 29 começa como uma das causas aqui da crise de 29, um processo que a gente chama de superprodução. Superprodução. Os Estados Unidos estão produzindo muito mais, muito além do que o seu mercado interno pode consumir, tá certo? Então isso é uma característica muito importante. Os Estados Unidos produzem uma quantidade de produtos, tá bom. Ou seja, a produção industrial americana é muito, muito, muito além do que aquilo que eles podem consumir. O mercado interno americano não tem condições de absorver tudo aquilo que eles produzem. Então esse é o primeiro momento. Segundo, nós podemos aliar isso aqui, um estilo de vida que a gente chama de American Way Life, ou estilo de vida americano. O americano, como a guerra não aconteceu no território americano, eles vivem um momento de ouro. O americano vai descobrir o carro, vai descobrir o consumo é incentivado, a poupança não é, o americano não faz poupança, os juros são muito baixos. Imagine que nesse período os Estados Unidos têm um juro próximo a 1% ao ano, próximo 1,3, 1,4. Isso quer dizer que se você pegasse hoje R$100, daqui a um ano você pagaria R$101,40. Ou seja, era uma facilidade de crédito, era uma facilidade muito grande, um incentivo. Se você se lembrar da história recente do nosso país, você vai se lembrar que houve essa facilidade do crédito também durante o período, nós vamos falar dela daqui a pouco, tá bom? Então esse estilo de vida americano, ele fez com que se criasse uma bolsa inflacionária, uma bolsa especulativa, ou seja, havia muita gente comprando, o consumo era grande, mas não havia reservas financeiras. O endividamento da população americana foi muito grande. Isso causou aquilo que a gente chama de supervalorização das ações. Eu não vou gastar tempo nisso aqui, tá bom? Mas você sabe que a ação é uma pequena fração de uma empresa. Isso é uma ação. Eu tenho uma empresa, eu preciso acumular capital para ela, gerar capital, eu vou lá na Bolsa de Valores e pego parte da minha empresa e vendo ela em cotas, que são chamadas de ações. Para cada lucro que eu obtiver na minha empresa, você que tem uma ação da minha empresa vai conseguir absorver. Além disso, você pode ter o lucro sobre o crescimento de valor da minha empresa. Rapidamente, vou dizer para você, eu vendi uma empresa que valia R$10. Peguei essa minha empresa que valia R$10, dividi ela em 100 ações, que cada ação dessa valia 10 centavos, certo? Se você acredita que a minha empresa vai lucrar, ao invés de R$100 esse ano, se ela vai lucrar R$300, você concorda comigo que o valor da minha ação aqui ela vai crescer, vai sair de 10 e vai para 30 centavos. Só que essa é uma crença sua, não é a realidade.
Ou seja, o que aconteceu nos Estados Unidos, nesse momento da crise de 29, é que empresas que tinham um valor físico, suponhamos de R$10, elas eram precificadas, ou seja, o valor delas era colocado na Bolsa de Ações de Valores em alavancagem 10, 20, 30 vezes. Então uma empresa que valia, que tinha de patrimônio real R$10, podia valer lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos até R$300. Ou seja, houve uma supervalorização das ações, ok? Por que aconteceu isso? Porque não havia controle do governo, tá certo? Porque não havia ali um controle, uma intervenção do governo. A crença era que quando o mercado entendesse que isso aqui não valia R$300, ele iria baixar e assim por diante, ok? Então essas são algumas das causas. Lembrando que esse American Way Life aqui é muito incentivado pelo rádio, pelo cinema, tudo isso está sendo descoberto agora e é uma geração, uma era de ouro, assim, uma era como se fosse... A gente costuma brincar e dizer que os americanos ainda viviam um pouco daquela Belle Époque que a gente fala lá na Primeira Guerra Mundial. Eles ainda viviam esse clima de euforia, de que tudo vai dar certo, de que nada vai dar errado. O que acontece então? Gradativamente, os europeus vão recuperar, então acontece a recuperação do Parque Industrial Europeu. Do Parque Industrial Europeu. Ou seja, os países europeus que durante muito tempo foram destruídos pela Primeira Guerra Mundial e que tinham seus parques industriais voltados para a beligerância, até inclusive por causa daquela paz armada que a gente estuda em Primeira Guerra Mundial, esses caras aqui vão recuperar o seu parque industrial. E ao recuperar o seu parque industrial, param de consumir produtos americanos. Quando eles param de produzir produtos americanos, começa a haver um acúmulo. Ou seja, as empresas americanas começam a produzir e deixar em estoque. Então aquilo que a gente chama de maquiagem de balanços. Ou seja, os balanços das grandes empresas vão ser maquiados. Vão haver lucros inventados. Isso gradativamente vai acontecendo e o governo, o Estado, não se dá conta do que está acontecendo. Até que chega um momento em que os investidores percebem que as empresas não estão dando mais lucros e que esse castelo de areia que foi montado em cima do mercado de ações, ele vai ruir. Em outubro de 29, então, começa um processo especulativo. E aí nós vamos ter uma busca, uma corrida à Bolsa de Valores americana. E vai ter um momento que a gente chama de quinta-feira negra, em que todos os detentores de ações de empresas americanas vão à bolsa tentando vender. E aí sim vale a ideia do liberalismo político. Se eu tenho uma ação e você tem uma ação e há milhares de ações e todos nós tentamos vender ao mesmo tempo, o que acontece com o preço dessa ação? Ele despenca, a oferta aumenta, ou seja, a procura é baixa e a oferta é muito, o preço vai cair. E aí nós temos uma verdadeira bancarrota. Há uma quebra generalizada, a Bolsa de Ações, Bolsa de Valores de Nova York é fechada várias vezes, alguns investidores americanos bilionários vão até a bolsa e compram ações com a tentativa de reaver a credibilidade das empresas, mas isso não surte efeito. Então nós vamos ter uma quebradeira generalizada. Vão quebrar bancos. Só para você ter uma ideia, nesse momento aqui, durante o final do ano de 1929, início do ano de 1930, nós vamos ter, assim, 70% das empresas americanas vão perder valor de mercado e vão quebrar. Nós vamos ter bancos quebrando, vai ser um pandemônio. Vai ter um índice de suicídios muito grande, pessoas pulando de prédios, industriais e banqueiros que vão quebrar do dia para a noite, pessoas que tinham papéis que valiam milhares e milhões de dólares e que no outro dia já não valiam mais nada. E qual o grande problema da crise de 29? Que em meio a essas empresas que estavam supervalorizadas, empresas que não tinham laço, empresas que não tinham capital, empresas que realmente foram usadas de má fé, existiam dezenas e centenas de empresas que tinham qualidade e que tinham condições de se manter, mas que foram prejudicadas pela crise. Só para você ter uma ideia, a GM, General Motors, ela teve as suas ações valorizadas em quase 300% em um dia. E a General Motors não era uma empresa que iria dar prejuízo, pelo contrário, era uma empresa em franca expansão que seria afetada pela crise de 29, mas que passaria por ela incólume, ou seja, conseguiria passar por ela, mas nem por isso deixou de sofrer a desvalorização no mercado naquele momento. Então, quais são as consequências aqui desse momento da crise de 29? Consequências.
Vem comigo aqui. Consequências. Consequências internas. Para você que está com pressa, eu estou terminando, tá bom? Consequências internas. Primeira consequência interna vai ser o desemprego. Os Estados Unidos vão passar por aquilo que a gente chama de Grande Depressão. As filas, tem uma foto, se eu conseguir eu vou postar ela aqui, se eu conseguir ela agora está aparecendo aqui para você. Essa aí é uma foto de uma fila da sopa da fome na cidade de Nova York. Filas imensas, pessoas vagando pelo interior do país, desempregados, órfãos, crianças abandonadas pelos pais porque os pais não tinham condições de criar. Havia nesse tempo aqui nos mosteiros, nas igrejas, uma rodinha que chamava Roda dos Órfãos, ou Roda da Misericórdia, onde eram depositados bebês que eram rejeitados pelos pais. Esses orfanatos cresceram, o alcoolismo aumentou muito. Você vai ter lá depois dos Estados Unidos um período que a gente chama de período da lei seca, que vai ser resultado desse momento americano, um momento terrível de miséria, de desgraça, de tristeza. Então vai haver um desemprego, o moral americano vai cair muito, vai haver um aumento da violência, tem a queda da importação americana. Isso vai mexer com a gente, com o Brasil, por exemplo. O Brasil vai sofrer muito com essa queda da importação, porque os americanos são grandes consumidores de café, né? E quando o americano toma café com jiló, toma café com goiaba, toma café com queijo, toma café com pão, o americano toma café até deve tomar banho de café. Tem mania de tomar banho de Nutella, agora esse cara devia tomar banho de café. E o americano diminui a importação. E você sabe que o produto principal do Brasil nesse momento de exportação é o café. Então o Brasil vai sentir esse peso econômico. Outro país, agora para a gente falar um pouquinho de causas externas, vai ser a Alemanha. A Alemanha é a Europa como um todo, mas principalmente a Alemanha. Os Estados Unidos, diante dessa crise, desse baque econômico, ele vai ser obrigado a cobrar as dívidas, né? Ele vai ser obrigado a requerer os empréstimos. E quando ele arrocha os empréstimos europeus, a Alemanha, que já vive uma situação deplorável por conta do Tratado de Versalhes, por causa daquelas imposições que foram feitas no pós-guerra, a Alemanha realmente entra em colapso econômico-financeiro, a ponto de que, para você comprar um saco de pão, você tinha que levar um carrinho de marcos, um carrinho de mão de marcos alemães para comprar um pacote de pão. Então a inflação na Alemanha, a crise de 29, a gente vai ver daqui a pouco os movimentos totalitários, vai ser um dos motivos, uma das razões para que os movimentos totalitários possam surgir lá na Europa, tá certo? Então, nós vamos ter esse período de 29 até 32, um período muito difícil, o governo vai tentar, e aí entra em cena um cara que chama Franklin Delano Roosevelt. Não confunda lá com outro Roosevelt. Os Estados Unidos teve um outro presidente chamado Theodore Roosevelt, esse lá atrás, do corolário Roosevelt lá, não. Esse é o Franklin Delano Roosevelt. Ele assume o governo em 1932 e ele aí vai jogar aí no ar uma nova política que vai ser chamada New Deal, né? New Deal. 1932 ele joga essa ideia, nova ideia, novo, e se consistia num efeito simples. O que o Franklin Delano Roosevelt pensou? Não intervir, o Estado não intervir na economia, nesse momento não tem jeito. Então ele vai lá e vai colocar a grana do Estado, um forte investimento do Estado em setores que dão muito emprego. Eu não sei se você sabe, existem alguns lugares, alguns setores do mercado financeiro, alguns setores da sociedade que geram muito emprego. A gente fala de um fator multiplicador. Para cada real que você coloca em determinado setor, ele vai gerar muito emprego. Por exemplo, para cada setor de real que você coloca no setor automobilístico, ele vai ter um fator multiplicador que vai gerar aí R$8, porque ele dá muito emprego. Você bota R$1 no setor automobilístico, você vai produzir um carro, você tem um cara que fabrica o pneu, você tem um cara que fabrica o estofado, você tem um cara que fabrica material elétrico, você vai dar emprego para o mecânico. Construção civil é outro exemplo. Você vai construir uma casa, quanta gente, quanto de investimento, quanto de valor agregado você tem ao construir uma casa. Então o que o Roosevelt faz? Ele vai investir grana em grandes obras públicas, grandes barragens, grandes estradas. Por quê? É um lugar onde dá muito emprego. Então aquela massa desempregada norte-americana vai chegar e vai se colocar agora empregada.
E quando o sujeito está empregado, ele tem dinheiro para comprar na quitanda, ele tem dinheiro para botar o filho na escola, ele tem grana para comprar o carro, e aí quando ele bota a gasolina, o posto vai precisar do frentista, e aí esse fator multiplicador faz a economia voltar a girar. Se você lembrar da história recente do nosso país, agora há pouco tempo, você vai se lembrar que em 2008, 2009, 2010, o governo brasileiro tentou fazer exatamente isso, né? Desonerou, tirou imposto da linha branca, que é geladeira, fogão, para que as pessoas pudessem consumir mais dos carros, para que pudesse haver uma série de investimentos. Só que essa ideia do New Deal, ela vai diretamente contra aquela ideia do liberalismo político, ou seja, é uma intervenção direta do Estado na economia. O Roosevelt vai ter muita resistência nesse primeiro momento, mas o plano dele vai ser um sucesso. Você percebe que em 1932 os Estados Unidos está fracassado e quando a gente chega lá em 1938, 39, os caras já estão no auge da crise da onda e são um dos caras mais importantes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, em 7 anos o Roosevelt conseguiu tirar os caras do fundo do buraco e levar e alçar eles a maior nação e maior império econômico do mundo no século XX. Então você percebe que esse cara consegue fazer essa ideia aí, beleza? Então, essa foi a crise de 29. Se a gente pudesse definir, para encerrar essa aula, para você ter guardadinho na sua mente aí, o que foi a crise de 29? A crise do capitalismo, onde houve superprodução com subconsumo. Eu tenho muita produção de um lado e não tem quem consome do outro. Essa superprodução com subconsumo vai gerar uma crise de oferta e procura que vai acabar resvalando a credibilidade das empresas e vai levar um monte de gente do mercado financeiro à bancarrota e vai levar desemprego e que vai ser vencida pelo New Deal, ok? Feliz Natal, próspero Ano Novo, uma alegria estar com você, a gente se vê por aí.